Fala pessoal, Márcio aqui do Papo de Índigo, junto com a nossa querida Ju. E aí, Ju, como estamos? Tô bem, e vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo. Exatamente, estamos de volta. De novo, exatamente, com o nosso segundo episódio imperdível, hein? Olha lá, hein? E hoje a gente vai falar uma coisa bem legal, né, Ju? Pessoal, olha pra cá. Como que vocês estão pedindo as coisas pro universo? Vocês estão pedindo corretamente? Será que existe um jeito certo? A Ju vai esclarecer isso pra gente hoje. Vamos bater esse papo aqui. Vamos ver se a gente termina o episódio com alguma dica, né? Dica, boa, Uma Ju. questão. Vamos falar de lei da atração. Boa. Por que as pessoas sempre estão reclamando, né? Então, assim, às vezes a gente quer pedir alguma coisa, quer que algo aconteça na nossa vida. Ah, eu tô pedindo um trabalho, eu tô me empenhando muito para que as coisas, né, se desenrolem e, de repente, tudo fica bloqueado, tudo fica parado. Parece que as pessoas estão desesperadas. Por que será que isso acontece? Será que você está pedindo certo? Será que você sabe como pedir? Será que o universo vai te ouvir? Então, a gente pode começar a pensar nisso. Quando a gente pede algo, a gente precisa focar na solução e não nos problemas. E isso é o que a maioria das pessoas tem feito. Então, assim, se eu tenho um problema, eu quero um trabalho. Eu acabei de ser demitida, eu quero um trabalho e eu tenho que focar o quê? Na solução. Tenho que pensar em outras empresas, tenho que entender como é que está a minha vida, tenho que ver os meus cursos, eu tenho que me atualizar. Então, a gente sempre está focado no quê? No problema, não tenho dinheiro. Então, assim, o universo, ele não responde aquilo que você está pedindo na falta, porque isso é escassez. Então, o universo, ele está sempre respondendo a sua vibração, aquilo que você está emanando o tempo todo. Então, não adianta você estar pedindo com desespero, porque ele vai te responder com desespero. Essa é a linguagem dele. É assim que a lei da atração funciona. Lei da atração, exatamente. Exatamente. Tá. Quando você pede algo para o universo, é como se fosse um bumerangue. Então, assim, você emana uma energia. O nosso campo eletromagnético, ele está o tempo todo vibrando. Energia. Nós somos energia. Tudo no universo é energia. E quando você direciona uma energia, aquela energia é o quê? Desespero? O universo vai entender que você precisa de mais desespero. Mais desespero. E quanto mais você reclama, você está clamando mais pelo desespero. Então, quando você pede, você tem que pedir com fé, você tem que pedir focado na solução. Como que eu vou tentar resolver esse problema? Como é que eu vou... Então, assim, o foco é solução. Né? O foco não é o desespero, tá? Então, a maioria das pessoas, elas não entendem muito isso, Márcio, o quanto a vida acontece no invisível. A vida não acontece só no plano material, né? Primeiro ela acontece no invisível e ela se materializa aqui. Então, por isso que muitas pessoas, elas não recebem aquilo que elas estão pedindo. Então, vamos lá. Vamos até aproveitar, porque, ó, pessoal, aproveitando essa pequena pausa aqui do tema, porque é maravilhoso, para lembrá-los de se inscrever aqui no canal, Sim, curtir o vídeo, compartilhar. E por falar nisso, a gente teve algumas mensagens do pessoal sugerindo alguns temas. Claro Sim. que ainda não é o tema que vocês sugeriram, mas um abraço pro Will, lá de Porto Alegre, que falou, e aí, quando que vocês vão falar de física quântica envolvendo? Hoje, boa parte desse assunto de hoje envolve o mundo quântico. Porque a gente está falando de energia, em algum momento aqui eu vou soltar a correlação ao quântico, mas ainda não é com aquela profundidade, porque a gente também vive nesse mundo, a gente também precisa coordenar esses pensamentos com as emoções, né? Que é o que a gente estava falando agora há pouco aqui em off, né? Exatamente, são as nossas emoções que vão ditar isso. Então, por isso que a gente sempre fala dessa questão do desespero. Você vê um exemplo tão bobo, assim, que já aconteceu comigo, e é uma coisa tão besta, assim, de mencionar, mas só para a gente entender a dimensão de energia. Uma vez eu participei de um amigo secreto numa empresa, e a pessoa que eu queria tirar era uma pessoa que eu estimava muito,
Eu queria, de qualquer forma, eu queria tirar essa pessoa. E uma outra pessoa era um desafeto. E esse desafeto, eu tava assim, sabe quando você tá meio com ranço, assim, da pessoa? Enfim. Olha, ó, o momento, hein? Pra quem já trabalhou com ela, é o momento de... Enfim. E aí, aquela coisa. E essa pessoa muito querida ia embora da empresa, né? Era final de ano, então no próximo ano ela não ia fazer mais parte do quadro de funcionários e tal. E eu queria tirar ela de qualquer jeito. E foi muito engraçado, porque ao invés de eu focar nela, adivinha quem eu acabei tirando? Eu acabei tirando o desafeto. Mas é por quê? Porque eu estava trabalhando diretamente com a outra pessoa e aquela energia daquela pessoa estava tão impregnada no ambiente, nos meus pensamentos e no meu sentir. Porque é sentimento. Então, o que acontece? Quando eu abri aquele papel, eu falei, gente, não é possível que aconteceu. Imagina você mirar numa coisa e acertar outra. E eu fiquei revoltada. Eu falei, gente, não. E aí eu parei, tipo, sei lá, 2 dias e eu fui pensar. Eu falei, meu, o que tá acontecendo? Universo, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? E aí me veio essa resposta. Você quer uma coisa, mas você tá focada em outra. E assim, é uma coisa tão boba, né? É assim, uma historinha tão comum, assim, do cotidiano. Então, imagina você tá no sufoco e você tá pensando, sei lá, uma mãe que se separa e aí ela tá focada ali. A gente atende tantas pessoas, tipo essa mãe que tá focada em se colocar no mercado de trabalho e aí ela ainda tá dependendo de uma pensão de um pai. Aonde ela tá focada? Na pensão do pai. Então, gente, é muito louco pensar isso. Agora. É muito louco, porque a gente, que é o que você começou, né, nesse episódio de hoje, falando, onde a gente alimentar, onde a gente focar... Você tá colocando energia, é fermento. Exatamente. Então, assim, você tá focado naquilo, aquilo vai acontecer. E aí, depois você vai ficar pensando, pô, mas por que tá acontecendo isso? Muito interessante, né? Claro que a Ju vai dar as dicas delas aí no final do programa. Então, fiquem até o final do episódio para pegar essas dicas. Até eu vou anotar aqui. Mas uma coisa muito interessante para te falar. Eu acho que isso eu nunca te falei antes. Olha, tantas conversas que a gente teve. Quando eu comecei a ter umas práticas de yoga, eu lembro que a minha professora de yoga, num bate-papo antes ou depois da aula, nada a ver, obviamente, com yoga, tá? Aquele momento do chá e tudo mais. E eu relatei para ela uma questão no meu comércio. Falei, nossa, eu estou preocupado porque umas mudanças de lei, não sei o quê. Só para vocês terem uma ideia, quando começaram a fortalecer a presença dos preços dos produtos em vitrine, que era importante estar bem destacado. Sim. E aí eu estava correndo atrás disso e, obviamente, né, com medo daquela fiscalização acertar antes de eu ajustar tudo. Ela virou para mim e falou assim, Marcinho, ela me chamava de Marcinho. Falei, Marcinho, se você ficar pensando nisso, pode ter certeza que o fiscal vai primeiramente na sua loja, cara. E eu olhei para ela assim e falei, poxa, Yara, sério, um abraço, um beijo pra Yara. Tá, se estiver nos vendo, eu sei que ela tá na torcida aí. E é verdade, sabe? A gente, na hora que eu relaxei com aquilo lá, fiz o meu papel, soltei pro universo. Fluiu. Quando aconteceu a fiscalização, estava tudo certo. É o bumerangue. É o bumerangue. É a mesma coisa que quando você pensa em alguém. Tá. Quando você... Muitas vezes, por exemplo, você tá afim de alguém. E aí você pensa numa pessoa. E, de repente, essa pessoa, tipo, e você fica com aquilo fixo na cabeça, fixo, e a pessoa não te liga, você tá segurando a energia. Exatamente. Por isso que eu mencionei o bumerangue, porque você joga algo pro universo, primeiro é pensamento, vibração, sentimento, e aquilo você solta, confia. Tem até aquele mantra, entrego, confio, aceito e agradeço. Então, você solta... E é como se o universo, ele fizesse o caminho e ele vai retornar. Mas quando você segura aquilo tem uma tendência a não acontecer. Você está se apegando. Exatamente. É o apego. Exatamente. É o segurar. Então, o que você está fazendo? Você está colocando o quê? Aflição, ansiedade. Toda essa questão que a gente fala do sentir.
Por isso que muitas pessoas falam da cocriação. Muitas pessoas têm essa prática de cocriar. Então, as pessoas, elas fazem assim, pô, eu quero um carro. E aí, o que que... Gente, isso é muito legal, muito pensar. legal. Porque, assim, quando você pede alguma coisa, você tá lá e você fala assim, cara, eu quero um carro. E aí, você vai pedir e você vai olhar para esse carro. Você vai sentir esse carro. Você vai estar dentro do carro, segurando no carro. Você vai se arrepiar, você vai ter essa sensação de estar ali, você vai sentir o cheiro do banco de couro. É isso que faz você materializar as coisas que você está pedindo, que você está emanando. Exatamente. Uma hora as coisas vão acontecer, mas você precisa soltar e nada é no nosso tempo também. Sim, o tempo é uma coisa, enfim, né? Mas nada é no nosso tempo. Aí seria a profundidade do mundo quântico, que ainda a gente não vai tocar nessa... Exatamente, essa coisa de tempo e espaço, Exatamente. enfim. Porque realmente o tempo é uma coisa criada aqui pelos homens, né? Uma coisa que, de repente, eu posso tomar liberdade de falar, porque eu sou um cara muito curioso com isso, tenho lido bastante, visto bastante vídeos, fiz algumas anotações aqui hoje, se precisássemos falar, mas a ideia é o quê? Já que você falou do tempo, né? Quando a gente... Não basta só a gente fazer a tela mental, como a Ju disse. Colocar ali, eu quero aquela BM, a BM preta, a BM vermelha, não importa. Você tem que se sentir nela, você já tem que se sentir dono dela. Dono dela. E você já tem que agradecer ao universo por tê-la, sem tê-la ainda. É muito louco para nossa mente. Porque você já está cocriando no espaço-tempo. Exatamente. É muito louco isso. E eu acredito muito nisso, faz muito sentido. Já passei por algumas experiências nisso, em alguns centros aí que eu fui, num passado aí, não sei o quanto a gente poderia ou não citar nomes, mas em locais específicos que a gente trabalhava muito com essa questão da mente. E, de repente, anos depois, eu vim ter o carro, já que você falou do carro, porque eu lembrei dessa história. Porque a gente, lá na frente, a gente nunca lembra o que já aconteceu. Exatamente. A gente, você falando agora, eu acabei de lembrar. É muito louco. E isso a gente eu não nunca lembrava. agradece. E a gente nunca agradece. E é primordial a gratidão. Porque você já tá, mesmo que você não tenha, é a questão da gratidão, porque você já tá vibrando em gratidão. E o universo, ele já tá entendendo como algo que é seu e que uma hora vai materializar. Muito legal. Já é seu. Exatamente. E olha que interessante, pessoal. Eu vou meio que copiar um exemplo que a gente viu, porque quando a coisa é muito boa, a gente tem que copiar, duplicar e tudo mais. Até peguei esse chaveirinho aqui. Quando a gente tenta segurar alguma coisa pra gente, quanto mais a gente segura, olha o que acontece. Ele vai embora. Agora, imagine se você afasta. Ó, afastei, que a Ju acabou de falar. Ele vem pra mim, ele volta pra mim. Eu vi isso esses dias, e isso ficou muito mais claro. Quando a gente quer muito uma coisa, só que a gente se apega muito a essa coisa. Exatamente. E aí a gente cai no assunto do apego. Do apego. Do apego, e também tem algumas outras coisas. A gente vai deixar o apego lá pro final. Tá bom, ótimo, ó. Mas tem algumas outras coisas também. Porque assim, quando você quer algo também, a gente precisa falar muito sobre essa questão da consciência. Certo, boa. Então assim, você precisa estar muito consciente também do que você quer. De novo, entramos no autoconhecimento, né? Sim. Consciente de quem você é e do que você quer. Porque muita coisa que você... É lógico, se eu perguntar pra você, Márcio, você quer ser rico? Óbvio que a primeira resposta automática é óbvio. Se eu perguntar pra qualquer pessoa na rua, com certeza, mas você pode ser rico? Então, são coisas, tem crenças, Limitantes, né? tem muita situação que limita a gente. Medo. O medo é o maior fator. Porque quando você tem algo na sua vida, quando você recebe algo, você vai ter que passar pelo medo da rejeição, o medo do abandono, o medo de uma série de coisas e o medo do sucesso também, que é uma coisa que ninguém fala. Mas o pessoal tem medo.
As pessoas têm medo do sucesso, porque quando você tem sucesso, enfim, qual a tendência? O que pode acontecer com você? As pessoas podem ficar vindo até você, podem ficar, precisando de você. Os paparazzis, né? As pessoas da família. Também. São tantas questões, então assim, você quer algo. Mas se aquilo que você quer tem um preço a ser pago. Então, muitas pessoas deixam isso de lado, porque, assim, vamos pensar, né, nessas questões do medo, tá? Então, assim, por exemplo, eu quero crescer e eu quero ir embora e eu quero seguir o meu caminho. Uma coisa simples. Quero comprar uma casa, quero ir embora. O que acontece? Você vai deixar pessoas para trás, você vai renunciar a coisas. Toda escolha que você faz tem um caminho e tem uma renúncia. Certo. E você está preparado para isso? Como está a sua dependência emocional? Então, assim, gente, são tantos fatores, tantas coisas. Aquela coisa que eu mencionei da mãe separa do pai. Sim. E aí essa mãe nunca foi para o mercado de trabalho. Qual a tendência dessa mãe a ir para o mercado de trabalho novamente? Difícil, né? Por quê? Porque ela ainda está se apegando a essa questão desse ex-marido que está ali sempre. Várias camadas foram criadas nela. Pronto para atender. Então, assim, ela tem uma dependência emocional dessa pessoa. E isso gera o quê? Dívida. Por isso que muitas pessoas se separam e não conseguem ser felizes no amor também. Então, a gente está falando de cocriar. Cocriar um amor também é válido, não é? Sim. Então, assim, muitos homens não conseguem mesmo, eu não quero ter um novo amor. Mas ele ainda está ligado naquela família. Você percebe o quanto a dependência emocional, ela também não deixa a gente se emancipar? E mais uma vez, né, Ju, aquela questão que você já falou hoje de novo, a gente falou no episódio anterior, e provavelmente vamos falar em outros e outros episódios, que é o autoconhecimento, né? Sim. Quanto mais a pessoa tem essa busca do autoconhecimento, ela é um passinho a mais que ela vai dar, né? E falando em passinho, né? A gente tem essa tendência do pensar grande, vamos falar assim, que não tá errado, tá certo, tem que pensar grande. Sim, ambição. Vamos lá, uma coisa que é intangível, de repente, dar um exemplo aqui, eu quero vai pra muralha da China. Poxa. Não é impossível. Não, assim, intangível, né? Sim. No momento, a pessoa tem que pensar o próximo passo. Qual que é o meu próximo passo, né? Ela tem que mentalizar lá a muralha da China, mas dar o primeiro passo para isso, né? É isso mesmo, a lógica? Exatamente, e fazer acontecer. Exatamente. Então, assim, ela quer ir para a muralha da China, mas ela não pode ficar sentada na casa dela. Exatamente. Porque só criar tela mental, pessoal, é muito fácil. A coisa que a gente mais faz é criar tela mental, mas a gente tem que sentir, né? Sentir, e essa coisa que eu falei do autoconhecimento também, de você poder fazer aquilo. É por isso que eu falo da consciência. Você pode ir para a muralha da China? O que te impede? Exatamente. Eu não posso porque eu tenho uma situação X. A gente sempre fala na psicanálise também dos ganhos secundários. Eu estou viajando indo um pouco mais além, porque eu quero que as pessoas entendam que nem sempre, né, tudo bem, querer é poder, mas às vezes você não entende as suas amarras e aonde você não pode ir, até onde você pode ir, pelas suas amarras, mesmo enquanto as pessoas da família, enfim. Mas assim, você quer ir para a muralha da China, mas você cuida da sua mãe doente dentro da sua casa. Eu não posso ir para a muralha da China, porque a minha mãe está doente. Já criou um bloqueio. Já tem um nó ali. E é muito louco, Márcio, isso. Eu gosto de falar sobre isso porque eu acho interessante essa coisa da dívida. Muitas pessoas, elas não entendem, elas acham ingratidão. Quando a gente fala sobre essa questão parental, as pessoas, elas têm essa tendência a falar, nossa, isso é ingratidão.
Ai, os meus pais cuidaram de mim. Ai, porque então, sabe, eu sou uma pessoa ingrata porque eu não posso, sei lá, eu não posso... O meu sonho é morar nos Estados Unidos, mas eu não posso ir embora. Porque, ai, meus pais, eles estão de idade. Ai, porque tal situação. Mas, na verdade, era obrigação dos seus pais cuidar de você. Você é o filho. Só que a sua obrigação construir uma vida para além disso. E é isso que as pessoas não entendem. Por isso que a gente ainda vê muitos filhos casados com as mães. O pai faleceu, o filho está casado com a mãe. Não pode ter uma mulher. Aí você vê relacionamento não dá certo, por quê? Tive muitos casos assim. Então, assim, sabe? Então, é exatamente isso. São as dívidas que a gente acaba tendo porque a gente não pode. E por conta dessas crenças também. Exatamente. E, gente, está nas nossas mãos, né, Ju? A gente tem as ferramentas. Hoje em dia, a gente não pode culpar nossos pais, né? As ferramentas que a gente está tendo hoje, na verdade, estão difundidas hoje, né? Elas já existem há algum tempo, mas estão melhor difundidas, né? Mas uma coisa me incomoda. Quando você falou isso, eu me lembrei de em algumas redes sociais que eu vi umas cenas meio doidas, assim, de pessoas, mulheres e homens, falando assim, eu quero ter filho para poder cuidar de mim na velhice. Nossa. Você acredita que eu cheguei a ver isso em pleno século XXI, em plena rede social, a gente vê. Então, você vê que provavelmente essa pessoa pegou toda essa questão, né? Dessa codependência também, né? E veio trazendo e já tá colocando nas costas do filho. Imagine o filho lá na frente saber que a mãe falou isso, o pai falou isso, né? Quero ter filhos para poder cuidar de mim na velhice. E é muito ruim, porque você vê esse encargo todo. Isso provavelmente vem passando, né, de gerações, Sim. Toda essa questão de dependência. Então, por isso que às vezes as pessoas até adoecem. Sim. Eu já vi mães caírem em casamento e quebrarem a perna. Uau. E quando eu vi isso, eu não tinha todo esse conhecimento que eu tenho hoje. Então, olha só. Os pontos, né? Exatamente. Então, assim, o natural somos nós crescermos nas nossas relações e a gente poder cortar essas amarras. As pessoas, elas têm que buscar o próprio caminho. A gente precisa entender que a gente está aqui para construir também, para crescer. Quando você ainda está ali naquele lugar, você não está crescendo. Então, assim, como você quer ter uma vida diferente? Como você quer prosperar? Você não pode prosperar. Então, por que a lei da atração não funciona? Exatamente. Ou... Porque nada É funciona. isso que eu ia falar agora. Não, e tem uma pergunta melhor pra gente fazer, né? Por que a lei da atração funciona para uns e para outros não? E aí vem a questão, não é que a lei da atração não funciona, é que esses estão se sintonizando com essa energia, Com esse monte de emaranhado de amarrações, enfim, são diversas situações que acontecem. Não, e realmente você falou uma coisa muito gostosa agora há pouco, que é justamente de misturar, né? Você falou assim, vamos trazer alguma coisa para psicanálise, um negócio aqui da numerologia, enfim. Por quê? Porque se a gente ficar só, por exemplo, nesse assunto mais científico do quântico, ou ficar só no espiritualizado, ou só na parte da psique humana, não vai ter as respostas. O conjunto deles, creio eu, que faz... Né, que vai... É que o mundo holístico, Exatamente. né, Márcio? Na verdade, o holismo é o todo. Tudo, Exatamente. de alguma forma, está interligado. Você percebe que uma coisa, ela sempre vai esbarrar na outra. Sempre vão ter respostas. E eu me lembro de um papo que a gente teve. A Ju, ela fez o meu mapa numerológico, né? E algumas coisas falaram, Márcio, mas isso aqui não tá funcionando direito, não sei o que lá. Aí a gente foi puxar, né? Fizemos o mapa astral. Aí ela falou assim, agora entendi. Por quê? Porque conectou-se, né? Os dois mundos. Aí ela, agora entendi, porque você fica viajando, você tem peixe pra caramba. E aí a gente começa a entender que as coisas estão muito mais conectadas, ligadas. Complementando, às vezes confirmando, né? E isso vai além, né? Tá, então vamos lá. Vamos fazer um recapitulando aqui desse assunto da lei da atração. Para o pessoal que de repente já captou,
vai ser um reforço pro pessoal que ainda tá assim, inseguro, tá assistindo a gente lá. Autoimagem. Autoimagem. Então fala lá. Autoimagem. Você quer ser rico. Isso, enfim, né? Depende do que você quer pra você, aí cada um sabe o que quer pra si. Mas você quer ser uma pessoa rica. Como você vai ser uma pessoa rica quando você já se sente rico? Quando você já se comporta como uma pessoa que tem dinheiro, dependendo de onde você quer estar. Então, se você quer um nível na tua vida, você não vai estar em outros níveis, você não vai aceitar menos do que aquilo. Se você quer um relacionamento X, você não pode aceitar menos do que aquilo que você quer. Mas você precisa saber muito bem o que é isso, essa consciência do que se quer. Então, a imagem, ela é importante. É interessante, eu não sei se você já viu, Márcio, aquelas pessoas, é muito doido isso, eu observo muito, né, até como psicóloga, o tempo todo tô observando todo mundo. Então, você vai pra academia, e às vezes você tá lá na academia, e você vê, assim, a pessoa, assim, gente, a energia da pessoa fala. O jeito da pessoa, o jeito que a pessoa se porta, se comporta, é aquilo que vai chegar. E aquilo, de alguma forma, ela está emanando para o universo. Então, você vê aquelas pessoas na academia mais recatadas ali, mais fechadinhas, com mais medo. Então, assim, você já percebe que são pessoas que estão ainda, né? Dentro do casulo, vamos falar assim, exatamente. Né? É muito louco pensar sobre essa questão da imagem também. E você vê outras pessoas que já estão assim, parece que elas estão assim na cabeça delas, assim, tipo, eu tô aqui e eu vou vencer e eu vou... Gente, é muito louco, porque o exercício, a academia, o movimento em si, ele fala muito sobre os movimentos que você tá fazendo na sua vida também. Porque não adianta nada você querer muita coisa e você não se movimentar. E até isso, até o seu corpo, ele se dispõe a começar a fazer todo esse trabalho. Você vê que são só atividades físicas, enfim, mas você já está trabalhando ali, como é que fala? Constância, disciplina de uma vida. Então, assim, pô, eu quero isso pra mim. Você já tá desenhando um caminho do que você quer. A sua vida, ela não tá sendo assim, ó. De qualquer jeito. Torto e direito, né? Você entendeu o que eu tô falando? Então, assim, você tá criando uma imagem, você tá se construindo. Você constrói a sua vida. Exatamente. Sabe que tem uma coisa aí que vai envolver o que você falou agora há pouco também, que é da crença limitante. É muito comum quando a gente pega, bate no peito e fala assim, eu vou fazer isso acontecer. Aí a pessoa vira, eu escutei isso ano passado. Não vou dar nome aos bois aqui, com certeza as pessoas estão me ouvindo. Você nunca vai conseguir fazer isso. Eu fui lá e fiz acontecer. Ele falou isso para um ariano, cabeça dura. Beleza, fiz acontecer. Não no tempo que eu queria, não no jeito que eu queria. Sim, porque não é no nosso tempo. Mas eu consegui fazer melhor em outra situação. E muita gente pode se barrar numa hora dessa e falar assim, ele é arrogante. E aí, se a pessoa pega, se eu tivesse pegado que aquela pessoa falou, Márcio, você está sendo arrogante falar isso, não. Se eu tivesse aceitado essa crença limitante deles, eu teria me lascado. Por que eu quis dar esse meu exemplo? Meu exemplo aqui é muito particular, eu não sou uma celebridade, mas vamos falar de um cara que eu vi esses dias, Cristiano Ronaldo. Quem não conhece o CR7, né? Então, vamos lá. Muita gente fala assim, fazer a tela mental não funciona, mentalizar isso não funciona. Aí tem uma câmera, porque hoje em dia os jogadores, né, quem que não está sendo filmado, né? Uma postura, uma cobrança de falta, e ainda mais ele que é português, né? Ele falando assim, movendo os lábios. Você consegue, é só mais um chute, você já fez isso, você vai lá fazer, você vai acertar no ângulo. E aí tem o vídeo dele chutando e vai no lugar onde ele colocou, verbalizou. Então, assim... Nossa, é muito louco. É muito louco isso. É muito louco. Porque a gente consegue. Porque isso mexe com você também, né? Exatamente. Você falou uma coisa interessante também. Essa questão, às vezes, da gente estar muito retraído. Às vezes, a gente não tá bem.
Tem essa também, claro. São tantas crenças, são tantas coisas. Você se espelhar também em alguém que você queira. Exatamente. Isso a gente ensina muito. São alguns exercícios, inclusive, de terapia. De ensinar a pessoa a se espelhar em alguém que ela tem uma admiração. Porque é engraçado que até aquilo... Talvez essa pessoa não tenha autoconhecimento. Ela tá tão envolvida pela dor, ela tá tão envolvida por tantas situações que ela não se enxerga dentro daquela casca. Então, vamos pensar assim. E de repente, aquilo que a gente pode pensar, quando você olha muito para o outro, que você admira demais aquilo no outro, você também tem, você só não sabe. Exatamente. E aquilo que você mais odeia também. Isso é uma verdade, né? Isso é uma grande verdade. Porque é um espelho, você tá se enxergando. Então, a gente pode pensar até nisso, como a gente pode desenvolver uma autoimagem, como você mesmo pode se encontrar com você. Exatamente. Aos poucos, como uma superação. A gente tem que arrumar a nossa casa primeiro, né? Exatamente, é isso. É onde a gente mora em todas as existências, vamos se dizer por assim. A gente fala nossa casa, esse corpício aqui, né? A gente tem que se organizar aqui dentro, né? Mente... coração, corpo, né? O espírito. Exato. Inclusive, Ju, a gente teve recentemente num curso super legal, né? Esses dias, né? E o que ela falou, né? Sobre o magnetismo do coração, né? Exatamente. Magnetismo, essa é a palavra. E a ciência já comprovou isso. Que a gente emana eletricidade, magnetismo, vamos falar assim, né? Muito forte do coração, né? E aí a gente está falando exatamente de conciliar mente e coração, né? Muito louco isso, né? É verdade. Para muitos ainda vai ficar lá, os dois biruta falando lá a coisa, né? E não é, né? A gente precisa começar a trazer de volta o que os povos mais antigos já tinham como prática e a gente se perdeu como humanidade. Tudo bem, nos perdemos, vamos recalcular o trajeto, que é o que a gente está fazendo agora, né? A gente está voltando, tanto que estamos falando sobre isso e é um assunto muito falado, né? Sim, é um conhecimento bem antigo, né? Enfim. Muito legal mesmo, né? É, pessoal, vocês estão vendo, né? Haja coração. Sim, essa questão do magnetismo é uma coisa interessante. Mano. E você falou uma coisa também interessante, que é essa questão de o que é ser humilde. Boa. Sabe? É muito louco pensar isso. Porque, eu não sei você, mas eu fui educada. Ah, você precisa ser humilde. Ah, você não, aquilo, você gosta de coisa de rico. Ai, você gosta disso. Ah, mas isso aqui não é para você. Então, assim, você vê como se a nossa... coloque no seu lugar, né? sabe, assim, a nossa mente, como ela vem sendo trabalhada. Então, você percebe que são muitas camadas que a gente vai quebrando. E humildade não tem nada a ver com soberba, enfim. Isso que você falou, nossa, a pessoa acha o que eu me acho. Não é que você se acha, na verdade é porque você sabe quem você é. Exatamente. E aonde você quer chegar. Então, as coisas, elas se confundem muito. Né? Então, assim, é isso, né? Então, essa coisa de ser humilde, parece que a gente tem que se abaixar, parece que a gente... É isso, se coloca no seu lugar. Né? Se abaixa, aceita qualquer coisa. Ah, não, você tem que ser assim, olha. E nenhum ser humano deve se submeter a isso, né, Ju? Nenhum ser humano deve se submeter. A gente tem o direito e o dever de sermos melhor que a gente mesmo a cada dia, né? Então, se submeter ao que os outros estão falando só porque os outros são os outros, né? Porque... eu nasci em tal região, então eu sou melhor que fulano que nasceu em tal região. Aí a gente começa a ver algumas coisas, né? Que fortalecem, na hora que tem a miscigenação, a gente começa a ver esses pensamentos se fortalecendo de uma forma muito ruim, né? Que as pessoas, elas ficam para baixo mesmo, acham que aquilo ali é um fato e que vai ser pro resto da vida delas, né? Então, assim, então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, né? Com esse tipo de pensamento, né? Exatamente. Com isso, você acaba não se enxergando,
você não vê o seu valor. É onde entra, né, aquilo que a gente fala que é a síndrome da boazinha, a síndrome da salvadora. A pessoa, ela sempre vai estar olhando para os outros, para o valor dos outros. Ela sempre vai querer estar se esforçando demais para poder atender fora. Por quê? Porque teve esse tipo de situação que envolveu essa coisa de você não conseguir se enxergar. E aí, qual o seu merecimento? O que você merece? Até onde você pode ir? Verdade. Então, é a permissão. A gente fala sobre essa questão toda de permissão. Você tem permissão para isso? Ai, mas eu não posso, porque fulano, porque olha que eu tenho que... Então, você não se permite. Aí entra tudo aquilo que a gente já falou. O problema sempre é o outro. O problema é... Você sempre vai encontrar uma desculpa fora. Mas, na verdade, é tudo isso, né? Toda essa defesa e é onde você precisa se resgatar e se encontrar. Então, assim, não adianta eu querer muita coisa se eu não posso, se eu não tenho acesso, se eu tô limitada. Porque tudo isso é teu. É você quem tá se limitando, de alguma forma. Muito interessante, muito interessante. Ju, você falou uma coisa e passou na minha cabeça aqui o que pode estar passando na cabeça dos ouvintes e dos telespectadores agora, que é o quê? Vocês estão falando isso, então vocês já conseguem colocar isso em prática sem... Gente, a Ju deu um exemplo da academia. A academia, a gente pode repetir esse exemplo agora, para a gente ver que realmente não é fácil. Não é fácil. Mas o fato de não ser fácil não significa que a gente vai desistir. Qual que é a palavra que a gente usou? Constância. Constância. Se você vai... Disciplina, exatamente. Se você tem lá a sua rotina, e eu conheço pessoas que estão disciplinadas, ou melhor, estão empenhadas em seguir essa disciplina por conta da sua saúde física. Vamos falar assim, ótimo. Então, ela colocou uma meta. Ela tem um objetivo, isso, de alguma forma. Vai me corrigindo para ver se a gente vai chegar aqui antes de você dar a sua dica de ouro aí no finalzinho, né? Então, a pessoa vai lá e ela fala assim, eu não posso faltar. Olha, minha margem de erro é o seguinte, no máximo, a cada 15 dias eu posso faltar um dia na academia. Então, você vê a pessoa indo lá todo dia. E às vezes a gente vê as pessoas tirarem foto de frente do espelho. E quantas vezes, não vou mentir aqui não, eu falo assim, mano, o pessoal tirando foto de frente do espelho, meu Deus, todo dia. E aí um dia, sabe o que passou na minha cabeça? Eu não tenho vergonha de falar isso, porque caiu uma ficha pra mim. Essa foto pra essa pessoa pode estar sendo a grande alavanca para no dia seguinte ela tá indo de novo. Então, assim, às vezes a gente vê que as pessoas estão realmente disciplinadas e elas estão mantendo a constância e aí você vê o resultado. Sim. Então, por que eu quis voltar ao exemplo da academia? Que é uma coisa que a gente consegue ver o resultado se a pessoa tiver a constância e a disciplina. Sim. Alimentar, a presença, né? Seguir a orientação também. Então, se você for ver, é um micro exemplo para todo esse macro que a gente está falando, né? De bens, de viagens e relações e tudo mais. Então, o exemplo da academia deu para a gente repetir ele aqui agora e falar esse negócio da constância, porque dá resultado. Agora, muitas vezes a gente consegue alcançar esses resultados, a gente faz inconscientemente essas práticas, né? Às vezes a gente faz inconsciente, né? Eu me lembro que o ano passado, eu fiquei muito triste no começo do ano, porque eu tinha me inscrito para uma determinada prova e não ia dar para eu fazer uma outra prova que era período muito próximo. E era lá em Porto Alegre. E aí eu fiquei triste. Eu falei, caramba, não vou conseguir, né? Mas tudo bem, o ano que vem eu me empenho e vou para lá. Claro, gente, não fui eu que causei isso, né? Mas aconteceu de ter em Porto Alegre aquela tragédia o ano passado, né? Dos alagamentos. E a prova foi jogada para alguns meses adiante. E na hora que eu vi aquilo lá, eu consegui me inscrever para aquela prova. Então, assim, eu não fiquei mentalizando nem nada, mas de alguma forma eu larguei para o universo. Falei assim, tá, o ano que vem eu me inscrevo. Exatamente. E aí aconteceram fatores alheios à nossa vontade, obviamente, mas que favoreceram. E aí, opa, calma aí. Aí a gente também tem que abraçar a oportunidade, né? Pode ter sido um exemplo infeliz, porque a gente tem essa questão climática aí, mas a gente vê que
a gente consegue mesmo direcionar essas coisas, né, Ju? A gente consegue, né? Consegue, assim, e é igual você falou, essas práticas, elas são devagar, a gente vai aprendendo, na verdade, eu entendo que as pessoas, a gente pode até fazer isso um dia, né, falar sobre as leis universais. Sim, as leis universais. Exatamente, né, porque o mundo, igual a gente lá no começo falamos, a vida está acontecendo no invisível, e o universo tem suas próprias leis. Kybalion. Então, assim, tem diversas coisas, semelhante atrai semelhante, a lei da atração, enfim, tem um monte de coisa para ser trabalhada. Mas isso, o que é mais importante que eu entendo é essa questão do que você acabou de falar. É o desapego. É a prática do desapego. Eu acho que esse é um dos maiores problemas da humanidade. Vamos falar isso. É verdade. Porque, assim, a gente é muito apegado. Muito. A gente quer controlar tudo. A gente quer que tudo dê certo. A gente se compara muito com as pessoas. Esse é um problema também, de você, às vezes, não estar manifestando uma vida que você quer. Se você também não sabe quem você é... Você vai dar Ctrl-C, Ctrl-V nos outros. Exatamente. Você vai olhar para o outro e vai falar, nossa, vida dos sonhos. Talvez você vai viver a vida lá dos sonhos do outro e você não vai ser feliz, porque você não sabe como se fazer feliz. Exatamente. Porque é isso, é o controle. Esse mundo louco, capitalista, doido, que engole a gente por uma perna, que ensina a gente a sempre estar correndo, a fazer... E aí você não consegue ser. Você acha que é só essa questão de você ter, né? Você não consegue ser aquilo. Então, eu entendo que a questão do desapego, ela é importante. Então, quando a gente faz as coisas, a gente precisa sempre estar soltando, a gente precisa estar... E o desapego e o soltar, eles corroboram para você entender isso, de você confiar no universo. Isso é você acreditar naquilo. Deixar fluir, né? Porque se você não solta, você não acredita. Isso. Se você está controlando, significa que você não acredita, que você está controlando alguma coisa. E se não é para ser teu, não vai ser. Exatamente. Nem adianta você controlar. Não está no seu caminho. Às vezes, não conseguir o que quer também é muito... É uma benção, às vezes, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa muito, e esse ano 9, né, que a gente tá, ele é um ano que está ensinando muito isso pra gente também. Aprender a se desapegar, aprender a confiar naquilo que você sente e tá tudo certo. Vamos sentir, vamos entender esse caminho e deixa fluir. Boa, Ju, boa. Você falou uma coisa curiosa, que a gente já deve ter falado isso em alguns momentos, em algum momento aqui, com certeza. O sentir não falha. O pensar, provavelmente, pode falhar, porque a gente vai querer, é o nosso ego, vai ter toda aquela mistura toda, né? Agora, quando a gente sente, o sentimento não falha, né? O sentimento, ele não falha. Então, por isso que é importante a busca do autoconhecimento, né? Porque se conhecendo, fala assim, opa, calma aí. Por que eu tô sentindo isso? Por que tá acontecendo isso? Sim. A pessoa tá falando do A, mas eu tô sentindo o B vindo dessa pessoa. Então, calma aí. Será que é eu que não tô legal hoje? Será que é a pessoa que tá mandando? Então, por mais que você não tome uma decisão ali naquele momento, mas você ficou em alerta. Os arrepios, né? O pessoal até viu uma postagem esses dias de alguém aí do mundo holístico, assim, quando arrepiar, levanta as antenas, porque tem alguma coisa aí acontecendo, entendeu? Confie nos arrepios, né? Porque tem, é para se pensar nisso também. Mas né? por quê? Porque as pessoas cortaram o sentir. É o que a gente falou, né, no primeiro episódio. Exatamente. As pessoas cortaram. Então, assim, como você vai manifestar as coisas se você vive no piloto automático, se você não... Enfim, né? Quando você está se comparando com o outro, ali já está falando alguma coisa. Exatamente. Já está falando que você não sabe o seu caminho. Que você nem se permite sentir o seu caminho. Exatamente. Então, assim, são muitas coisas, é um trabalho muito grande que precisa ser feito também, dessa questão de autoconhecimento, de você buscar estudar, de você procurar
ler mais coisas sobre mindset, enfim, sobre tudo isso que envolve a mente e você se aproximar de você também. Isso é muito importante. Porque por mais que pareça ser fácil, a busca é difícil, né? A busca é difícil. É uma construção, né, É uma construção de uma vida, né? É uma desconstrução. É, melhor, vamos lá. Perfeita colocação. É desconstruir o seu eu antigo para a construção do seu eu verdadeiro, do seu eu novo, né? Exatamente. E eu acho que é isso, né? Agora, caminhando pro finalzinho aqui, a Ju vai dar algumas outras dicas, alguma dica de ouro aí. Vamos ver o que ela vai falar pra gente nessa despedida. Mas vocês chegaram até aqui. Se não se inscreveram ainda, se inscrevam, ativam o sininho, compartilhe, comente. Pessoal, ó, faz sinal positivo, dá a dica pro próximo episódio, dá o coraçãozinho, enfim. Comenta, é muito importante, né, Ju, pro algoritmo YouTube reconhecer que, ó, estamos aqui. Que a gente tá ativo aí a milhão. Pra gente fazer mais vídeos ainda, né? A gente conseguir e trazer os nossos convidados. Trazer os convidados. Tem muita coisa aí pela frente. Estamos escalando o time aí, né? Vai ser muito legal, gente. Mas bora lá, caminhando para esse encerramento, Ju. Márcio. Tem alguma outra dica, de repente usando algum exemplo mais... Se bem que você deu tantos exemplos do dia a dia, né? Mas alguma coisa... Ou uma dica final pro pessoal aí, um conselho final pro pessoal aí. Cara, autoconhecimento. Eu acho que o maior conselho que eu poderia dar nesse momento é isso. É você procurar realmente se alinhar, né? Ter essa disposição de você procurar ir atrás do seu propósito. Boa. Sabe? É você, sei lá, ir atrás de você entender quem é você, o que você pode fazer para melhorar, se olhar mesmo, se dar essa chance de poder se olhar. Sim. Isso é importante. Isso é muito importante. Inclusive, quem me conhece vai falar, Márcio, como você ficou um episódio inteiro falando sobre isso e você, sendo o louco do mundo oriental, não falou em meditação? Então, eu vou falar uma coisa muito interessante pra vocês. E isso aqui a gente não combinou, né, Ju? A gente não combinou nada. A gente só veio falando no meio do caminho. A gente vai falar sobre isso, assim, assado. O que acontece com a meditação aqui no Ocidente? E até mesmo em alguns lugares do Oriente. Está muito distorcida, né? A palavra meditação. É muito fácil. Eu vou cruzar as pernas, mexer a mãozinha e tá meditando. Não. Se você conversar com monges experientes aí, né? Do Zen budismo, por exemplo, eles vão falar que as pessoas estão tentando meditar, que ele tenta meditar, porque meditar mesmo é uma coisa muito difícil. Então, se a gente chegar aqui e falar para vocês, olha, quer autoconhecimento? Senta, medita. Tem várias formas de meditar. Às vezes, a gente falou esses dias, uma caminhada... A caminhada. É uma meditação. Nossa, boa sacada. Sabe? Essa da caminhada uma caminhada, uma corrida, um futebol, se a pessoa se desconecta das coisas, é uma meditação. Então, se a gente usa a palavra meditação aqui no Ocidente, ela pode ser totalmente mal direcionada, né? Essa apropriação do seu corpo é muito interessante isso. Gente, é muito louco. Academia. É uma coisa louca, porque assim, quando você... Igual eu falei lá no começo, quando você movimenta o seu corpo, você tá quebrando também essas couraças que a gente fala na psicologia, e você tá sentindo. Você está começando a sentir coisas que talvez na vida automatizada você não sente. Então, assim, não precisa ir tão longe também, né? Muito disso, muito de sentir. Você precisa ter intimidade com você. Você precisa criar essa intimidade, esse carinho. E eu sei que é muito difícil. Tem pessoas muito... né? Puxadas, né? Muito, né? Que estão muito amarradas, mas aos poucos é um trabalho sendo feito, né? As pessoas às vezes estão muito, né? Mas eu acho que é isso. Eu acho que esse é o caminho. Você encontrar um meio de você criar essa intimidade aos poucos. Eu sempre falo para todo mundo, a vida acontece aos poucos. É devagar, um passo por vez, né? Todo mundo tem o seu tempo, todo mundo tem o seu processo. Respeite o processo. Exatamente isso. E aí você fazendo isso, é lógico, que nem você falou, não dá para chegar amanhã e falar, nossa, eu tô sentado meditando. Mas esse negócio da caminhada eu acho incrível.
Porque quando você tira esse tempo para você e você vai caminhar, parece que começam a vir até as respostas, as coisas que... Exatamente. Porque você está em contato com você, mas você precisa se permitir esse contato. Exatamente. Se desconectar das coisas do dia a dia. Exato. Inclusive, muitas vezes, o nosso celular, né? Às vezes, Sim. no momento de uma caminhada, pô, vou caminhar uns 30 minutinhos, deixa ele offline só para registrar os seus passos ali e tal, porque se aquilo faz parte da sua rotina, você continua preso à sua rotina, né? Então, é uma coisa para se pensar e cada um vai achar o seu momento. Exatamente. Aí o celular lá te mostrando a vida perfeita, todo mundo rico, ou os pronto. boletos para pagar. Aí você já falou, tá vendo? Exatamente. Você já ficou revoltado porque a vida do outro não. É isso, é o seu momento. E essa conexão, a gente não sabe se conectar com a gente mesmo. Exatamente. Então, como que você... Até mesmo quando falar, vou me conectar com as outras pessoas. Nossa, você não sabe nem se conectar com você, Exatamente. que dirá com o amiguinho, com o colega do lado. Exatamente. Então, não existe, né, uma receita de bolo. Cada um vai ter que fazer essa busca, esse autoconhecimento. Então, acho que a maior dica é o que a gente já está vindo desde o episódio anterior, esse episódio inteiro, reforçando do autoconhecimento, né, Ju? Exatamente. Então, bora lá. É isso. Então, vamos nos despedir desse episódio de hoje. Agradecer a todos que curtiram e comentaram no episódio anterior, Sim, né? com certeza. Pessoal torcendo, Gratidão. dando as dicas, as sugestões para novos temas, adorando, compartilhando mesmo. E é isso. Quer reforçar as suas redes sociais, Ju? Bom, as minhas redes sociais, o meu Instagram é Juliana Suna, com 2 N's, o meu TikTok também, e vocês serão muito bem-vindos lá. Tem bastante conteúdo bacana para vocês. Beleza, pessoal. Aguardamos vocês no próximo episódio aqui no Papo de Índigo. Tchau, tchau. Um beijo.